Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, pessoal! Esta série de vídeos do projeto Música Toca é realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Bem-vindo à nossa primeira videoaula de iniciação à flauta doce. Vamos conhecer um pouco da história e algumas curiosidades sobre esse instrumento que é conhecido em todo o mundo. A flauta doce é um instrumento muito antigo e bastante popular. Sua sonoridade suave traz encantamento para quem ouve e para quem toca. A flauta é muito utilizada na musicalização de crianças, jovens e adultos. Além de ser um instrumento de fácil manuseio e transporte, é também um instrumento de baixo custo que a torna numa grande aliada no processo de iniciação musical. A flauta doce nos permite uma prática musical tanto individual quanto coletiva. No primeiro vídeo abordaremos a história da flauta doce e sua origem, o desenvolvimento da flauta doce, mudanças de sonoridade de flauta doce, produções musicais contemporâneas na flauta doce, partes da flauta doce e família da flauta doce. Também falaremos das temáticas do uso da flauta doce em diferentes contextos, bem como as estratégias que podem ser utilizadas para a prática em grupo. A flauta doce, também conhecida como flauta de bisel, é um aerofone, ou seja, é um instrumento cujo som é produzido apenas pela vibração do ar. A flauta é considerada um dos instrumentos mais antigos da história. Acredita-se que as primeiras flautas eram feitas de ossos e presas de animais. A flauta doce é um instrumento com uma vasta história, perpassando diferentes períodos, cada um com o seu significado e sua importância distinta. Seus primeiros registros pela história da humanidade foi muito difundida, principalmente pela Europa. Hoje pode-se dizer que a flauta é tocada pelo mundo todo, não só pela utilização performática em músicas de câmara e concertos solistas, mas também como um ótimo meio de iniciação musical formal. A data e a origem do primeiro aparelho considerado como um instrumento musical semelhante ao que temos hoje como flauta doce é objeto de estudo. Arqueologistas seguem debatendo o assunto com base em várias evidências, como artefatos e trabalhos culturais. Pesquisadores das universidades de Oxford e Tübingen encontraram um fragmento de 3 flautas numa caverna de um sítio arqueológico em Suábia, sudoeste da Alemanha. Estas eram feitas de ossos de aves e presas de mamutes. Estimam que o instrumento data cerca de 42.000 anos, revelando que nossos ancestrais neandertais já faziam música através da flauta. Segundo os pesquisadores, os instrumentos eram usados nos primórdios da colonização da Europa, há cerca de 35.000 anos, e a música era uma prática generalizada na época pré-histórica. Entre os instrumentos musicais, a flauta mais bem preservada foi escavada em um osso de 20 centímetros de comprimento, da asa de um abutre, e tem 5 buracos para serem tapados com os dedos e 2 aberturas em V que teriam sido usadas para assoprar. Os arqueólogos também encontraram pedaços de outras 2 flautas de marfim que os cientistas acreditam ser de mamutes. É provável que a flauta tenha sido o mais antigo instrumento musical do mundo. Feita originalmente de ossos de animais, onde na antiguidade era conhecida como tíbia candora, por ser feita da parte da tíbia do animal.
flauta, por sua vez, é conhecida como um dos instrumentos da humanidade, existente em todas as culturas primitivas. Em pinturas nas cavernas, que datam de 60 mil anos antes de Cristo, foram descobertos desenhos que lembram flauta e apitos. Antiguidade. Uma seleção de flautas de várias formas e materiais. Número 1. Apito de osso de avestruz. Número 2. Apito de casca de fruta. Número 3. Shakuhachi, Japão. Número 4. Flauta africana. Número 5. Par de flautas de ritual, Nova Guiné. Número 6. Aulói, pífaro duplo, Atenas. Número 7. Apito de falange, osso de alce. Número 8. Flautas de jiahu, osso de passarinho, na China. Não há registros documentais de peças musicais nesse período. Contudo, a ilustração mais antiga e incomparável seja a de uma flauta doce que está no The Mocking of Jesus, que data aproximadamente 1315. Na imagem, vemos um músico que toca uma flauta de tubo cilíndrico. Há vários outros exemplos do século XI, inclusive uma escultura que descreve os músicos em um pilar de uma igreja em Saint-Georges, na França, que mostra um tubo parecido, que pode ser uma flauta, acompanhada por rabeca e harpa. Outras ilustrações de tubo semelhante ao que hoje conhecemos como uma flauta doce aparecem em ilustrações antigas como a Dança de Salomé, cerca de 1020 d.C. A obra, também conhecida como a Coluna de Baumhart, constitui-se de um elenco de bronze da Catedral de Hildesheim, na Alemanha, na qual Salomé dança ao acompanhamento de um estreito tubo cilíndrico que tem 4 buracos visíveis e os mais baixos ligeiramente deslocados. Esse instrumento é segurado com as 2 mãos e na parte de cima há uma pequena abertura. O bocal é de bico moldado e o tocador, um homem, não tem as características de bochechas sopradas nos tocadores de Shawn. Os flautistas do mundo todo podem ter orgulho do seu instrumento, pois a flauta é considerada o primeiro instrumento musical construído pelo homem. Idade Média, música medieval até 1450. O instrumento mais antigo inteiro é a chamada flauta doce de Dordrecht, datada de meados do século XIII. Esta flauta doce medieval é caracterizada obviamente por seu corpo estreito e cilíndrico. Esse instrumento Dordrecht, antes de 1418, foi encontrado durante escavações em 1940 em um poço em uma parede intermediária da segunda casa de Mauid,
perto de Dordrecht, na Holanda. O instrumento Dordrecht foi emprestado ao Hagas Gemeentemuseum em 1941, onde permaneceu, com exceção de alguns anos durante a guerra, até 2009. Vamos ouvir um trecho de uma canção para sabermos o que seria a sonoridade e os estilos de música dessa época. A segunda flauta doce medieval, mais ou menos completa e datando do século XIV, foi achada em uma latrina na cidade de Göttingen, norte da Alemanha, em 1987. É feita em 2 partes e tem orifícios para 7 dedos, e o buraco do polegar, os buracos mais baixos são dobrados. É feita de madeira de frutas, uma espécie de prunus. Seu bico está estragado, o que provavelmente explica por que esta foi descartada. Chaum é um instrumento de sopro de cana cônica de dupla palheta, fabricado na Europa desde o século XII. Atingiu seu pico de popularidade durante os períodos medieval e renascentista. Na imagem, observamos 2 flautistas carregando flautas de diferentes tipos. O da esquerda, uma flauta de tamanho relativamente grande, que corresponderia a uma flauta com uma tessitura baixa. O da direita, uma flauta dupla. Registros históricos apontam que a produção em conjunto de flautas doces de diferentes tamanhos começaram a partir do século XV. A flauta doce desenvolvida nesse período ficou conhecida como flauta doce da Renascença, que alcançou seu apogeu em meados do século XVI. Durante o século XV, fabricantes de instrumento começaram a produzir conjuntos de flautas doces e outros instrumentos em diferentes tamanhos. A flauta doce desenvolvida nesse período foi a flauta doce da Renascença, que alcançou seu apogeu em meados do século XVI. Flautas doces da Renascença foram conhecidas por um grande número de exemplos sobreviventes. Seus corpos eram cônicos, se afilando suavemente para o pé. Estas flautas têm uma escala limitada para uma oitava e um sexto, com timbre rico e de qualidade em nível dinâmico ao longo da escala. Elas eram fabricadas para um desempenho da música vocal e instrumental polifônica do século XV até o século XVII. Misturando e equilibrando com conjuntos inteiros ou contrastando em condições iguais com outros instrumentos renascentistas ou vozes. Durante o século XVII, a flauta doce foi completamente redesenhada para uso como instrumento solo. Antes feita em 1 ou 2 partes,
era agora feita em 3, o que permitiu fazê-la com uma forma mais acurada. Foi feita uma furação mais precisa que feita anteriormente e tinha assim uma escala cromática precisa de 2/8 e finalmente se alcançavam as 2/8 e 1/5. Era feita para produzir sons com boa intensidade, ter um tom cheio e penetrante e grande poder de expressividade. Muitos esplêndidos exemplos originais de tais instrumentos sobrevivem hoje em condições de uso. Estas flautas doces barrocas são feitas admiravelmente para o desempenho da música de câmara e concerto. Nesta forma, a flauta doce sobreviveu até mais tarde como um instrumento profissional no século XVIII e como um instrumento amador de algum modo no século XIX, até que foi temporariamente eclipsada pela flauta transversal. A flauta foi largamente utilizada na Renascença e no Barroco, períodos em que floresceu o seu uso na música de câmara. A flauta doce foi esquecida pelos músicos e estudiosos no período barroco, mas foi em 1750 que ela desapareceu do cenário musical. Por cerca de 150 anos, a flauta ficou em silêncio, ressurgindo no cenário musical no século XIX, graças ao trabalho de músicos, colecionadores e interessados em música e instrumentos antigos. Eugène Arnold Domecq foi um multi-instrumentista, pesquisador, professor e construtor de instrumentos, um dos precursores do movimento de revivalismo da música antiga. Não contribuiu só em construir novamente a flauta, mas também em difundi-la. Os precursores na composição de obras musicais de vanguarda para flauta foram os alemães e os holandeses. As primeiras peças contemporâneas escritas para flauta tiveram um caráter de experimentação que apresentaram resultados imediatos na performance dos principais flautistas da época, entre eles Michel Vetter e Franz Briggen. Michel Wetterzen adotou a flauta como seu instrumento preferido e começou a fazer experimentos no final dos anos 50 com seus timbres e técnicas. Suas descobertas técnicas foram registradas em um método em 1969. O desenvolvimento do repertório da flauta durante as últimas décadas tem sido, obviamente, o resultado dos esforços de alguns músicos dedicados, cujas ideias inovadoras provaram ser os catalisadores da mudança. Karl Dormesch tem sido uma das mais influentes personalidades no desenvolvimento da flauta, continuando o trabalho iniciado por seu pai, Arnold Dormesch. Karl viajou o mundo difundindo o instrumento por meio de palestras, sempre acompanhado por outros membros da família que também se dedicavam à flauta. Uma figura de extrema importância para a flauta moderna é o holandês Frans Briggen, que foi considerado um dos melhores flautistas da sua época. De renome internacional, Briggen ganhou notoriedade como um dos mais influentes instrumentistas, sendo também a figura mais importante da flauta no século XX. Nascido em Amsterdã, Briggen foi o último dos 9 filhos de August Briggen e Johanna, uma cantora amadora. Ele estudou flauta doce e musicologia na Universidade de Amsterdã. Sua reputação era inicialmente como um flautista barroco virtuoso e encomendou várias obras para a flauta doce. Em 1972, cofundou o conjunto vanguardista de flautas Sir Krem com Kees Buck e Walter Hove. Foi a partir de meados do século XX que Brugger passou a desenvolver um estilo próprio de tocar a flauta, a partir de estudos de documentos históricos da Renascença e do Barroco. Seu estilo é amplamente difundido no mundo inteiro, tendo recebido as melhores críticas, pois é muito expressivo e flexível e tecnicamente muito apurado.
Brasil, um dos grupos de maior destaque na flauta é o Quinta Essentia Quarteto. Um dos principais representantes da prática brasileira da flauta doce, o Quinta Essentia é fruto da experiência musical consolidada em festivais de música pelo Brasil. Ganhador de diversos prêmios, lançou seu primeiro álbum em 2008. Após concertos e divulgação da La Marca, o Quinta Essentia realizou a sua primeira turnê internacional em 2009. Graças às inovações técnicas e tecnológicas, a flauta doce, na contemporaneidade, ganhou novas sonoridades, ampliando ainda mais as possibilidades de performance e execução musical. Esses recursos concederam ao instrumento um novo status no campo da música, seja em atividade solo, duetos ou com acompanhamento orquestral. Um novo repertório surgiu, dando ao flautista doce uma opção de carreira no instrumento. Alguns pesquisadores, por exemplo, Franco e Landim, dedicam-se a disseminar o estudo da flauta doce por meio do projeto Do Brasil, música erudita brasileira para flauta doce e piano. Alguns músicos desconhecem a produção da flauta doce na música contemporânea, sobretudo porque permanece a tradição de utilizar esse instrumento em músicas antigas, barrocas e renascentistas. Já é possível adquirir flautas sonoramente mais potentes que permitem um maior controle de dinâmica. A flauta doce é um dos instrumentos mais utilizados pelas instituições públicas ou privadas, seja em projetos sociais, ONGs ou igrejas, no processo de iniciação musical. Vejamos na imagem as partes que compõem a flauta doce: abertura do sopro, janela, bisel, afinação, orifícios, corpo, afinação e pé. Bisel, corte enviesado na aresta de uma peça, o mesmo que chanfradura, instrumento com corte inclinado. A flauta doce possui uma grande família, variando em subfamílias, tamanhos e períodos históricos. Geralmente, as pessoas que conhecem um pouco do instrumento já conhecem as flautas soprano, contralto, tenor e baixo, facilmente encontradas em resina. Mas existem muitas outras flautas. A coleção de instrumentos históricos do flautista Frans Bruggen, que foi o maestro da orquestra do século XVIII e também professor de flauta doce e transversal no Conservatório Real de Halle, na Holanda. Da direita para a esquerda: uma flauta sopranino em Fá, uma flauta soprano em Ré, 3 flautas sopranos em Dó, uma flauta contralto em Sol, 5 flautas contralto em Fá, 3 flautas de voz em Ré, 2 flautas tenores em Dó e uma flauta tenor em Si bemol. Todas estas flautas são instrumentos históricos originais do período barroco. Para quem se interessa pela flauta doce, é importante saber que a sua família não se resume àquele quarteto clássico que conhecemos: soprano, contralto, tenor e baixo. Há muito mais para se conhecer, porém iremos focar nossos estudos apenas na flauta doce soprano. Chegamos ao final da nossa primeira aula.
Espero que vocês tenham gostado das curiosidades que nós aprendemos desse fascinante instrumento que é a flauta doce. A partir da próxima aula, aprenderemos a montar a flauta e a produzir som. Também irei ensinar as suas primeiras melodias. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei te responder. Então te espero na próxima aula. Até lá! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.